Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos com o livro de Jó. Hoje a nossa meditação está na leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Lembrando que o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos meditando, iniciando a meditação agora da sexta vivência da semana. O tema de hoje é o sentido do sofrimento. Iremos meditar em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Iniciamos a meditação. No fundo de cada sofrimento experimentado pelo homem, como também na base de todo o mundo dos sofrimentos, aparece inevitavelmente a pergunta: por quê? É uma pergunta acerca da causa, da razão e também acerca da finalidade. Para quê? Trata-se sempre, afinal, de uma pergunta acerca do sentido. Esta não só acompanha o sofrimento humano, mas parece até determinar o seu conteúdo humano, o que faz com que o sofrimento seja propriamente sofrimento humano. A dor, como é óbvio, em especial a dor física, encontra-se amplamente difundida no mundo dos animais. Mas só o homem, ao sofrer, sabe que sofre e se pergunta o porquê. E sofre de um modo humanamente ainda mais profundo se não encontra uma resposta satisfatória. Trata-se de uma pergunta difícil, como é também difícil uma outra muito afim, ou seja, a que diz respeito ao mal. Por que o mal? Por que o mal do mundo? Quando fazemos a pergunta desta maneira, fazemos sempre também, ao menos em certa medida, uma pergunta sobre o sofrimento. Ambas as perguntas são difíceis, quando o homem se faz ao homem, os homens aos homens, como também o homem as apresenta a Deus. Com efeito, o homem não põe esta questão no mundo, ainda que muitas vezes o sofrimento lhe provenha do mundo, mas ponha a Deus como Criador e Senhor do mundo. É bem sabido que, quando se calcorreia o terreno desta pergunta, se chega não só a múltiplas frustrações e conflitos nas relações do homem com Deus, mas sucede até chegar-se à própria negação de Deus. Se efetivamente a existência do mundo como que abre o olhar da alma à existência de Deus, é a sua sapiência, poder e magnificência. Então, o mal e o sofrimento parecem ofuscar esta imagem, às vezes de modo radical, e isto não
mas ainda olhando ao cotidiano com a dramaticidade de tantos sofrimentos sem culpa e de tantas culpas sem pena adequada. Esta circunstância, portanto, mais do que qualquer outra, talvez indica quanto é importante a pergunta sobre o sentido do sofrimento e com que acuidade se devam tratar, que a mesma pergunta quer as possíveis respostas dá-lhes. O homem pode dirigir tal pergunta a Deus com toda a comoção do seu coração e com a mente cheia de assombro e de inquietude. E Deus a espera por essa pergunta e a escuta, como vemos na revelação do Antigo Testamento. A pergunta encontrou a sua expressão mais viva no livro de Jó. É conhecida a história deste homem justo, que, sem culpa nenhuma da sua parte, é provado com inúmeros sofrimentos. Perde os seus bens, os filhos, as filhas e, por fim, ele próprio é atingido por uma doença grave. Nesta situação horrível, apresentam-se em sua casa 3 velhos amigos que procuram, cada um com palavras diferentes, convencê-lo de que, para ter sido atingido por tão variados e tão terríveis sofrimentos, deve ter cometido alguma falta grave. Com efeito, dizem-lhe eles, o sofrimento atinge o homem sempre como pena por uma culpa. É mandado por Deus, que é absolutamente justo e age com motivações que são da ordem da justiça. Dar-se-ia que os velhos amigos de Jó querem não só convencê-lo da justiça moral do mal, mas, de algum modo, procuram defender aos seus próprios olhos o sentido moral do sofrimento. Este, ao seu ver, pode ter sentido somente como pena pelo pecado e, portanto, exclusivamente no plano da justiça de Deus, que paga o bem com o bem e o mal com o mal. O ponto de referência neste caso é a doutrina expressa noutros escritos do Antigo Testamento, que nos apresentam o sofrimento como castigo infligido por Deus pelos pecados dos homens. O Deus da revelação é legislador e juiz em plano tão elevado, que nenhuma autoridade temporal o pode alcançar. O Deus da revelação efetivamente, primeiro que tudo é o Criador, do qual provém, juntamente com a existência, o bem que é essencial à criação. Por conseguinte, a violação consciente e livre desse bem por parte do homem é não só transgressão da lei, mas também ofensa ao Criador, que é o primeiro legislador. Tal transgressão tem caráter de pecado no sentido próprio, isto é, no sentido bíblico e teológico desta palavra. Ao mal moral do pecado corresponde o castigo que garante a ordem moral no mesmo sentido transcendente em que esta ordem foi estabelecida pela vontade do Criador e Supremo Legislador. Daqui se segue também uma das mais verdades fundamentais da fé religiosa, baseada igualmente na revelação, ou seja, que Deus é o juiz justo que premia o bem e castiga o mal. Vós, Senhor, sois justo em tudo o que fizestes. Todas as vossas obras são verdadeiras, retos os vossos caminhos.
todos os vossos juízos se baseiam na verdade, e tomaste decisões conforme a verdade em tudo que fizeste, que nos sobreviesse, e a cidade santa dos nossos pais, Jerusalém. Sim, em verdade e justiça, nos infligistes todos esses castigos por causa de nossos pecados. Na opinião manifestada pelos amigos de Jó, exprime-se uma convicção que também se encontra na consciência moral da humanidade. A ordem moral objetiva exige uma pena para a transgressão, para o pecado e para o crime. Sobre este ponto de vista, o sofrimento parece como um mal justificado. A convicção daqueles que explicam o sofrimento como castigo pelo pecado apoia-se na ordem da justiça, e isso corresponde à opinião expressa por um dos amigos de Jó. Pelo que eu vi, aqueles que cultivam a iniquidade e os que semeiam a maldade também as colhem. Jó, no entanto, contesta a verdade do princípio que identifica o sofrimento como castigo do pecado, e faz isso baseando-se na própria situação pessoal. Ele, efetivamente, tem consciência de não ter merecido semelhante castigo e, por outro lado, vai expondo o bem que praticou durante a sua vida. Por fim, o próprio Deus desaprova os amigos de Jó pelas suas acusações e reconhece que Jó não é culpado. O seu sofrimento é o de um inocente. Deve ser aceite como um mistério, que o homem não está em condições de entender totalmente com a sua inteligência. O livro de Jó não abala as bases da ordem moral transcendente, fundada pela justiça, sobre a justiça, como são propostas em toda a revelação na antiga e nova aliança. Contudo, este livro demonstra, ao mesmo tempo, com toda a firmeza, que os princípios desta ordem não podem ser aplicados de maneira exclusiva e superficial. Se é verdade que o sofrimento tem um sentido como castigo, quando ligado à culpa, já é verdade que todo sofrimento seja consequência da culpa e tenha caráter de castigo. A figura do justo, que é o justo Jó, e disso prova convincente no Antigo Testamento a revelação, palavra do próprio Deus, põe o problema do sofrimento do homem inocente com toda clareza, o sofrimento sem culpa. Jó não foi castigado, não havia razão para lhe ser infligida uma pena, não obstante ter sido submetido a uma duríssima prova. Da introdução do livro, deduz-se que Deus condescendeu com esta provação. Em seguida, a provação de Satanás. Este, de fato, impugnou diante do Senhor a justiça de Jó. Acaso teme Jó a Deus em vão? Abençoastes os seus empreendimentos e os seus rebanhos expandem-se sempre à terra. Mas estendei a vossa mão e tocai nos seus bens. Juro que vos amaldiçoará a vossa face. Se o Senhor permite que Jó seja provado com sofrimento, falo para demonstrar a justiça. O sofrimento tem caráter de prova. O livro de Jó não é a última palavra da revelação sobre este tema. É um anúncio.
de certo modo, da paixão de Cristo. Entretanto, só por si já é argumento suficiente para que a resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento não fique ligado, sem reservas, à ordem moral baseada somente na justiça. Se tal resposta tem uma fundamental e transcendente razão e validade, ao mesmo tempo apresenta-se não só insuficiente em casos análogos ao do sofrimento do justo, Jó, mas parece mais ainda reduzir e empobrecer o conceito de justiça que encontramos na revelação. O livro de Jó põe de modo perspicaz a pergunta sobre o porquê do sofrimento e mostra também que ele atinge o inocente, mas ainda não dá a solução ao problema. No Antigo Testamento, notamos uma orientação que tende a superar o conceito segundo o qual o sofrimento teria sentido unicamente como castigo pelo pecado, ao mesmo tempo que se acentua o valor educativo da pena sofrimento. Deste modo, nos sofrimentos infligidos por Deus ao povo eleito está contido um convite à sua misericórdia, que corrige para levar à conversão. Estes castigos não sucederam para a nossa ruína, mas para uma lição salutar para o nosso povo. Segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 12. Estes castigos não sucedem para a nossa ruína, mas são uma lição salutar para o nosso povo. Assim é afirmada a dimensão pessoal da pena. Segundo essa dimensão, a pena tem sentido não só porque serve para contrabalançar o mesmo mal objetivo da transgressão com outro mal, mas, sobretudo, porque oferece a possibilidade de reconstruir o bem no próprio sujeito que sofre. Isto é um aspecto importantíssimo do sofrimento. Está profundamente arraigado em toda a revelação da antiga e, sobretudo, da nova aliança. O sofrimento deve servir à conversão, isto é, à reconstrução do bem no sujeito, que pode reconhecer a misericórdia divina neste chamamento à penitência. A penitência tem como finalidade superar o mal que, sob diversas formas, se encontra latente no homem e consolidar o bem tanto no mesmo homem como nas relações com os outros e, sobretudo, com Deus. Mas, para se poder perceber a verdadeira resposta ao porquê do sofrimento, devemos voltar a nossa atenção para a revelação do amor divino, fonte última do sentido e de tudo aquilo que existe. O amor é também a fonte mais rica do sentido do sofrimento que, não obstante, permanece sempre um mistério. Estamos conscientes da insuficiência e inadequação das nossas explicações. Cristo introduz-nos no mistério e ajuda-nos a descobrir o porquê do sofrimento, na medida em que nós formos capazes de compreender a sublimidade do amor divino. Para descobrir o sentido profundo do sofrimento, seguindo a palavra de Deus revelada, é preciso abrir-se amplamente ao sujeito humano com as suas múltiplas potencialidades. É preciso, sobretudo,
acolher a luz da revelação, não só porque ela exprime a ordem transcendente da justiça, mas também porque ilumina esta ordem com o amor, qual fonte definitiva de tudo que existe. O amor é ainda a fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sofrimento. Esta resposta foi dada por Deus aos homens na cruz de Cristo. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje em Colossenses capítulo 1, versículo 24. E deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim, vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerramos a meditação de hoje. Convido você a fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.